Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre a humildade de Maria. Antes, porém, eu te convido para que com ela, pela intercessão dela, a gente possa pedir o Espírito Santo para que possa nos iluminar, nos dar sabedoria e nos dar realmente um verdadeiro entendimento dessa virtude tão importante que nós encontramos na vida de Maria e que deve existir na vida de todos os cristãos. Rezem comigo, vinde, ó Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, ó Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Te pedimos, ó Maria, olhou o Senhor para a vossa humildade e fez em vós grandes coisas. E nós te pedimos, interceda por nós junto a seu Filho Jesus, para que tenhamos o Espírito Santo e desse modo possamos compreender o chamado de Deus para uma vida de humildade. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu estou certo que falar de humildade no cenário que nós vivemos no nosso mundo, onde existe uma luta ferrenha entre o poder, onde se manifesta tantas vezes a prepotência e a arrogância. E isso nós encontramos em diversos segmentos da sociedade. Há sempre uma disputa para se ver quem é maior, e às vezes isso às custas mesmo da vida de tantas pessoas, de tantos irmãos mais fracos, mais frágeis. Esse poder que incomoda tanto assim, ele não existe só nos setores da sociedade que não se declaram cristãos, mas essa prepotência, arrogância, essa exaltação, muitas vezes, ela pode ser encontrada também nos nossos meios e nas nossas estruturas familiares, na família cristã e também, infelizmente, nas estruturas eclesiais. Então é fundamental que a gente olhe para a nossa vida com o desejo de compreender bem o que é a humildade, para que a gente possa adornar a nossa vida, a nossa alma, da excelência desta virtude que é a humildade. E com toda certeza, olhando para Maria Santíssima, nós vamos encontrar aqui uma verdadeira escola de humildade. Eu gostaria de começar essa reflexão te convidando a pensar nas palavras que diz São Bernardo a respeito da humildade de Maria Santíssima. Ele diz assim: não é difícil ser humilde numa vida obscura, mas grande e rara virtude é conservar-se tal em meio às honras. Então, ser humilde numa situação obscura pode parecer fácil, mas ser virtuoso pela humildade, conservar-se, portanto, humilde no meio das honras, então isso já não é um caminho tão fácil. Nós concluímos com essas palavras de São Bernardo que Maria Santíssima ela foi certamente a mulher mais honrada por Deus. Ela foi elevada acima de todas as criaturas. Contudo, nenhuma outra criatura jamais se abaixou e se humilhou tanto como Maria Santíssima. Olhando para o diálogo de Maria Santíssima com o céu, através do diálogo dela com o anjo, com Isabel também, a gente nota assim que parece ter até uma porfia entre Deus e Maria. Ou seja, parece que é uma disputa de palavras entre Deus e Maria. E quanto mais Deus a eleva, tanto mais ela se humilha. Por exemplo, o anjo chega e saúda dizendo: alegra-te, cheia de graça. E Maria perturba-se. Santo Afonso explica que perturbou-se Maria porque, estando tão cheia de humildade, aborrecia todo louvor e desejava que só o seu Criador fosse louvado.
É isso que Santo Afonso diz sobre Maria nessa saudação. O anjo revela para Maria a missão que o Altíssimo lhe confiava, de ser a mãe do Salvador. E Maria proclama-se a serva do Senhor. Ela não põe os olhos na imagem, né, a honra que lhe devia por ela ter sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Mas ela contempla admirada o grande mistério de um Deus que se encarna no seio de uma criatura. Se Deus quis descer tanto a ponto de se lhe dar como filho, até onde então não deverá humilhar aquela serva? E quanto mais compreende a grandeza do mistério, a imensidade do dom divino, tanto mais Maria se humilha, abismando-se no próprio nada. Quando nós olhamos para para a saudação de Isabel a Maria, Isabel a saúda dizendo: bendita és tu entre as mulheres. Essas palavras, na verdade, com certeza não surpreendeu Maria, porque ela já é a mãe de Deus. Todavia, ela permanece fixa na sua profunda humildade. Tudo ela atribui ao Senhor, cujas misericórdias canta, confessando como Deus se dignou olhar para a humildade de sua serva. Nela operou Deus grandes coisas. Ela o sabe, reconhece-o, mas em vez de vangloriar-se, tudo dirige puramente para a glória de Deus. É isso que a gente vê e escuta na sua boca através do belo canto do Magnífica. Olhou para a humildade de sua serva, doravante todas as gerações hão de chamar-me de bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. É apenas uma parte desse hino belíssimo que nós rezamos, que nós cantamos, que às vezes está na nossa boca, mas deveria estar no nosso coração. Maria proclama, portanto, sempre a grandeza de Deus. Ela se esconde, ela se rebaixa, né, numa dimensão assim de criatura para poder exaltar o seu Criador. São Bernardino, ele diz assim: como nenhuma outra criatura depois do Filho de Deus foi tão elevada em dignidade e graça, assim também nenhuma desceu tanto no abismo da humildade como Maria Santíssima. Eis o efeito que devem produzir as graças, os favores divinos, tornar-nos cada vez mais humildes, mais conscientes do nosso nada. Veja que as virtudes, as graças divinas, enfim, tudo aquilo que nós recebemos, os dons, os talentos, tudo isso que nós recebemos de Deus, deveria contribuir-se para tornar-nos cada vez mais humildes, mais conscientes do nosso nada. Também São Bernardo, ele tem um texto muito bonito que eu gostaria de citar aqui, sobre esse tema que nós estamos falando. São Bernardo, ele diz assim: se não te é possível seguir na virgindade a Maria, imita ao menos a sua humildade. Digna de louvor é a virgindade, porém mais necessária é a humildade. Para a virgindade há sempre convite. Quem puder compreender, compreenda. Para a humildade existe uma ordem absoluta. Se não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Por isso, premeia-se a virgindade, mas a humildade exige-se. Sem virgindade podemos nos salvar, não porém sem humildade.
Sem humildade, a própria virgindade de Maria não teria sido agradável a Deus. Agradou a Deus pela virgindade, mas tornou-se mãe pela humildade. Olha que bonito. Então vejam, meus queridos irmãos e irmãs, nós podemos assim dizer que as qualidades e os dons mais belos, como também a penitência, a pobreza, a virgindade, o apostolado, a própria vida de consagração a Deus e até o sacerdócio, serão estéreis e infecundos se não forem acompanhados por uma sincera humildade. Aliás, sem humildade, podem pôr em sério perigo a alma que os possui. É isso mesmo que eu estou dizendo. Sem humildade, os dons que nós temos pode se tornar para nós uma faca de dois gumes. Pode se tornar para nós um perigo para a perda da nossa própria alma. Quanto mais elevado for o lugar do cristão na sociedade e na igreja, quanto mais alta for a vida de perfeição que professar, quanto mais importante for a missão que Deus lhe confiar, tanto mais necessidade tem de aprofundar muito as raízes da humildade. Como Maria, no dizer de São Bernardo, tornou-se mãe pela humildade, assim a fecundidade de nossa vida interior e do apostolado dependerá da humildade e estará sempre em proporção desta. De fato, somente Deus pode realizar no homem e por seu meio grandes coisas. E só fará se o vir verdadeiramente humilde. Só a humildade é o terreno fértil e propício para frutificar os dons do Senhor. E por outro lado, é sempre a humildade que nos atrai a graça e os favores divinos. Pense nisso. Santa Teresa de Jesus dizia assim: não há dama que mais obrigue o divino rei a render-se do que a humildade. Foi ela que o trouxe do céu ao seio da Virgem. Olha que coisa linda, e eu repito para você. Não existe dama que mais obrigue o divino rei a render-se do que a humildade. Foi ela que o trouxe do céu ao seio da Virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te convido a pensar nesta e em outras virtudes, conforme a gente tem oportunidade de aprender em Maria Santíssima. E eu te convido a trilhar esse caminho reconhecendo a necessidade da humildade como um terreno fecundo para crescer as outras virtudes, para poder atrair a graça divina de Deus. E que olhando para Maria Santíssima, a gente realmente possa aprender isso. A humildade consiste em assumir o nosso lugar de criatura, para poder enxergar e exaltar o lugar de Deus que está acima de nós. Eu fico pensando que Deus, que se manifesta em nós pelo poder do seu Espírito que se manifesta em nós, assume um papel de tamanha humildade que ocorre muitas vezes que aqueles dons e talentos que nós recebemos e que vêm de Deus, normalmente as pessoas, quando têm que comentar esses dons e talentos, não se refere diretamente a Deus. Normalmente diz: olha como que tal pessoa ela é tão talentosa, olha como fulano de tal canta tão bonito, olha que dom e que capacidade que fulano tem disso e daquilo. Mas por trás de tudo isso, o autor de tudo isso é quem? É Deus. A humildade consiste, portanto, em reconhecer aquilo que é obra de Deus e aquilo que é nosso como criatura. Ademais, tudo que existe em nós
vem de Deus, veio da bondade dele. Então, reconhecer, proclamar e exaltar a Deus em todas essas situações, eis, portanto, no que consiste a humildade. Santa Teresa de Ávila, ela atribui, ela associa humildade com verdade. E talvez nisso nós estamos realmente tocando, né, aquilo que Santa Teresa disse. Ou seja, reconhecer a verdade da grandeza de Deus, a verdade da obra de Deus, reconhecer e exaltar a Deus, isso é humildade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu vou encerrando essa reflexão com São Bernardo. Te convido, portanto, a rezar com São Bernardo ao final dessa reflexão em que nós exaltamos e reconhecemos a humildade de Maria como virtude absolutamente necessária para a nossa vida cristã. Reza desse modo São Bernardo e eu te convido também a rezar. Que consórcio encantador da virgindade com a humildade contemplamos em vós, ó Maria. Agrada imensamente a Deus a alma cuja humildade a torna preciosa e lhe protege a virgindade, e cuja virgindade adorna de graça a humildade. Mas não há palavras que exprimam a veneração para convosco, ó Maria, pois que em vós a fecundidade exalta a humildade e a maternidade consagra a virgindade. Se vós, Maria, não tivesseis sido humilde, o Espírito Santo não teria descido em vós, nem teríeis concebido por obra dele. Se agradastes a Deus pela virgindade, no entanto, vos tornastes mãe pela humildade. Bem-aventurada sois, ó Maria, que unistes a humildade à virgindade, virgindade única que a maternidade não contaminou, mas exaltou, e ao mesmo tempo, humildade que a maternidade virginal não eliminou, mas aumentou. Enfim, maternidade incomparável, acompanhada da virgindade e da humildade. Destas três, humildade, virgindade e maternidade, qual a mais admirável, a mais singular? Indubitavelmente, todas as três. Basta só, Maria, que queiramos contemplar vossa estupenda maternidade na Virgem, ou a integridade na Mãe, vossa sublimidade como Mãe de Deus, ou a humildade em tanta magnificência. Obrigado, Mãe Santíssima, por nos ensinar o caminho da humildade. Obrigado por nos permitir contemplar em Ti virtude tão bela, virtude que Te enobrece e deve enobrecer também a nossa alma. Meu irmão, minha querida irmã, eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus e o amor da Santíssima Virgem Maria permaneça sempre convosco, hoje e sempre. Amém.